Deu certo, doutor? Conseguiu? Fala, André. Ah, é. Agora deu certo, né? Beleza. Rapaz, na verdade, assim, eu estou passando um aperto com isso, porque o meu celular pessoal, que esse aqui, a câmera dele está travando. Então, assim, aí eu peguei um outro que estava parado aqui em casa hoje para a gente poder fazer essa live, sabe? Então, eu meio que tomei uma coça aqui, mas parece que agora está funcionando. É bom que a Não, turma está entrando, normal. né? Tô vendo aí, o pessoal vai É. entrar. Eu vi que tem um amigo meu aqui trabalha aqui na Assembleia, chefe de gabinete do deputado Ulisses aqui, ele está me perguntando o que a gente vai falar hoje. E aí, eu não sei se deu para ele pegar. A gente vai falar do tema tradicionalíssimo no início aí, que já virou motivo aí de todas discussões já, que é a questão de se vai ter ou se não vai ter eleição. Nós vamos falar hoje sobre propaganda eleitoral, nós vamos falar sobre fake news, nós vamos falar sobre cota de gênero, fim das coligações, o fundo eleitoral, pré-campanha e fiscalizações. Esse é o tema que o André me propôs. O André é da executiva lá do Partido dos Trabalhadores de Ubá, do PT, minha cidade natal. É, Parece que é pré-candidato, não sei ainda, né, André? Eu acho que você vai poder falar melhor para a gente se é ou se não é aí. Mas estamos aí, independente disso ou não, é para mostrar para todo mundo que a gente precisa se inteirar do direito eleitoral em ano de eleição. E estamos aí à disposição, André, para tudo aí, para a turma quiser fazer pergunta, manda as perguntas aqui para nós. E você também, vamos lá. Um abraço para o Bidu Cruzeirense, meu amigo, que entrou aí agora. Estou com saudade de você, Bidu. Oswaldão também, advogado, nosso colega. Ricardo também, Esconde Rio Branco, cara do meio ambiente. A turma está entrando aí. Beleza, André? Bom, vamos lá, André. Estou por sua conta, tá? Doutor, o assunto é esse mesmo, né? A questão aqui, só para quem acha difícil, mas quem não conhece, o doutor Luiz Gustavo Riani já foi procurador do nosso município. É uma pessoa que domina muito bem esse tema eleitoral. E eu tinha pedido para ele para a gente fazer essa live aí, né? Esse bate-papo, para tirar as principais dúvidas de quem aí pretende se candidatar e também para a sociedade, né, doutor? A sociedade tenha um pouco de conhecimento e possa fiscalizar. Então, acho que a primeira pergunta, a pergunta que está na cabeça de todo mundo é: esse ano vai ter eleições ou não? Já há algum movimento para as eleições serem adiadas? Como que o TSE tem se posicionado até agora, doutor? André, a posição é a seguinte: que existe um movimento para se alterar as eleições, isso existe, e assim, só que quem está fazendo esse movimento não tem credibilidade mais alguma nesse país, que é o nosso amigo Aécio Neves, né? Lançou até vídeo nesse sentido, e como se não bastasse querer alterar a data das eleições, ele ainda quer unificar as eleições ainda em 2022. Então, assim, não vou nem prolongar nessa situação de Aécio Neves, que eu acho que a gente não merece perder esse tempo precioso da live para falar desse cara. Vamos falar realmente o seguinte: é uma discussão que está em voga se vai ter ou se não vai ter as eleições. TSE, na data de ontem, dia 20, o grupo de trabalho que foi criado pela Rosa Weber para discutir as eleições, se terá, se tem condições de ter ou se não ter, ou se não tem, emitiu o primeiro relatório ontem. Existe capacidade da Justiça Eleitoral de promover as eleições em 2020. Esse é a decisão não, né? O primeiro relatório expedido ontem pelo grupo de trabalho formado lá no TSE, com alguns TRS. Esse grupo de trabalho solicitou aos TRS de todos os estados do Brasil a informação se eles seriam capazes ou não de realizar estas eleições a princípio, terá as eleições. Nós temos dois pontos a ser colocados aqui que é importante. Nós temos hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ele é contra o adiamento da eleição. Isso eu acho essencial, esse posicionamento dele. Por quê? Porque qualquer movimento legislativo precisa de partir da Câmara dos Deputados, através de uma PEC.
Então, assim, de cara, ele já fala que é contra. Então, ele, em sendo contra, provavelmente ele pode engavetar um pedido que tenha chegado lá nesse sentido para uma emenda constitucional. O Luiz Roberto Barroso, que vai ser o próximo presidente do TSE, toma posse agora no mês de maio, ele tem um posicionamento também que ele é mais flexível um pouco. Ele acha que se não der para as eleições ser realizadas em outubro desse ano, ela tem que ser realizada no máximo em dezembro. Então, ele tem uma certa flexibilidade, dizendo que, assim, podem sim alterar as eleições, mas numa última situação em dezembro. Aí eu, particularmente, tenho uma posição que eu tenho travado, né, e tratado em todas as lives que eu tenho feito, que eu acho que é a dificuldade legal de se ter ou não as eleições. Não é simplesmente o desejo de meia dúzia de pessoas em falar só, não vai ter as eleições. Por quê? Porque, assim, nós precisamos mudar a Constituição. Você, como advogado, sabe muito bem disso. Mudar a Constituição brasileira hoje não é simples. Nós precisamos de um quórum qualificado e muito qualificado, um quórum de 3/5 das casas legislativas, em termos de, na Câmara de Deputados, ou seja, nós precisamos de 308 votos de deputados para se passar uma PEC. No Senado, 49 deputados, ou seja, e sem falar que são 4 turnos de votação para se aprovar uma PEC. Então, assim, para se mudar a data da eleição, que a data da eleição é um preceito constitucional. Na Constituição, o artigo 77 fala lá, as eleições serão realizadas em primeiro turno no primeiro domingo de outubro, em segundo turno no último domingo de outubro. Isso é constitucional. Então, para você alterar essa data dessa Constituição, essa data da eleição, precisa se alterar a Constituição. Esse é ponto 1. Então, aí eu acho que já dificulta e muito ter ou não ter o adiamento dessas eleições. O ponto 2 é o seguinte, não basta alterar a Constituição. Nós temos as leis infraconstitucionais, a Lei 9.504, que é a lei que trata das eleições e que trata de todos os prazos constitucionais. Então, assim, por exemplo, na legislação fala que precisa estar filiado a um partido político 6 meses antes da eleição. Beleza, se a eleição passar para dezembro, esses 6 meses passou para junho. Então, quem não... Entendeu? Então, assim, não é simplesmente um estalar de dedo que vai mudar. Então, eu não acredito que vai ser alterada as datas das eleições. Acredito que isso possa ser realmente vamos dizer assim, uma força estranha dessas entidades conservadoras e tudo, que querem manter as suas hegemonias. Então, eu acho que, inclusive, a gente precisa trabalhar para que tenha as eleições. Eu acho que é necessário ter as eleições. As eleições é a grande festa da democracia mesmo. Nós estamos sofrendo ameaças democráticas diariamente por esse imbecil desse presidente da República, desculpa a expressão de quem está aí, que não concorde com o que eu digo, mas me desculpem, mas eu preciso dizer isso. Depois do que ele aprontou domingo, isso me deixou um pouco constrangido até em poder falar desse cara. Mas, vamos lá. Deixa eu ver o que o Sérgio está perguntando aqui. Só para, se ocorrer mudança nas eleições, o que ocorreria com os já desincompatibilizados? Ô, Sérgio, é o problema que eu disse. Essa questão de desincompatibilizados é até uma questão muito engraçada, porque a legislação fala que tem que estar desincompatibilizado 3 meses antes das eleições. Se as eleições passarem para dezembro, o cara vai ter que desincompatibilizar em agosto, em setembro, na verdade. Então, assim, é muita discussão jurídica muito grande para isso. E aqueles que já desincompatibilizaram, como, por exemplo, a turma da tributação, que eu acredito que é o seu caso, que precisa desincompatibilizar 6 meses antes, eu acho que vai ter um problema. O Ministério Público pode querer encher o saco e falar assim, vem cá, você ficou 8 meses fora, você precisa devolver esse dinheiro seu. Então, assim, é meio complicado. Vamos lá. É bom, então, doutor, que você esclareceu muito bem que não é só uma questão de mudar a data, como se fosse um aniversário, você vai lá e muda. Há uma série de implicações legais, tanto da Constituição como infraconstitucional, em que, na verdade, ia virar uma grande confusão, né? Ia virar um grande tumulto, mas um tumulto jurídico. E também, por enquanto, não há nenhuma situação fática para se pensar nisso, já que as eleições
são só lá, mas ao final do ano. O que ocorre é realmente uma pressão política de alguns que tentam se aproveitar disso, como o doutor bem disse, né? A questão do Aécio que reapareceu, né? Depois de algum tempo Exato. sumido, resolveu dar as Tem caras coragem de fazer novamente. uma live, botar a cara dele de volta para a gente ser obrigado a ver com a cara feia dele. É brincadeira, né? E aí, doutor, como que vai ser a questão da publicidade? Porque é algo assim que a gente sabe que, né, num passado recente, parece que o que determinou as campanhas foram a publicidade. É algo que se vê como o grande carro-chefe. O que vai ser permitido, o que não vai ser permitido, o que pode ser considerado propaganda abusiva na campanha eleitoral, efetivamente, o que as resoluções do TSE e a própria legislação falam sobre regras de publicidade para essa eleição de 2020. Bom, André, eu acho o seguinte, a questão de publicidade e a questão da justiça eleitoral em si, ela trata muito e trabalha muito com a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, assim, em virtude dessa situação, as reformas eleitorais, eu queria até, antes de entrar no tema propriamente propaganda, fazer só um apanhado rápido aqui de tudo que foi alterado na legislação para essa eleição. As pessoas têm pouco compreendido a respeito disso. A legislação mudou muito. Eu vou ler rapidamente aqui todos os tópicos que houve alteração para essa eleição de 2020. Vamos lá, ó. Escolha e registro de candidatos, houve alteração. Arrecadação e gasto de campanha, houve alteração. Prestação de conta, novos prazos e novas formas de prestação de conta. Propaganda eleitoral, prazo, proibição, permissão. A distribuição das vagas de vereadores. Procedimentos judiciais. Prazo para mudança de partido e detentor de mandato. Prazo para filiação partidária e dupla filiação. Participação das mulheres, questão da cota de gênero. Convenção partidária. Fim das coligações e números de candidatos de eleição proporcional, parcelamento de multas, prazo para registro de candidato e preenchimento e substituição de candidato, financiamento público com fundo eleitoral, a fixação e o limite máximo de gastos, arrecadação de recursos por meio de serviço de financiamento coletivo, limites da contratação de pessoal de trabalho, propaganda via internet, crimes eleitorais, entre outras coisas. Você vê que eu falei uma série de coisas aqui, uma série de mudanças que ocorreu em virtude das últimas duas reformas, mini-reformas, se tratam como mini-reformas eleitorais, mas que atinge diretamente esse nosso pleito. E dentro dessa situação, a questão da propaganda eleitoral, eu acho que ela é intimamente ligada com a questão da arrecadação e gastos de recursos. Por quê? Porque hoje, nas últimas eleições já foram assim, nas últimas municipais, ou seja, 2016 já teve isso, foi a primeira vez que aconteceu, 2018 também teve nas eleições de deputado e agora continuou. Deixa eu colocar meu carregador aqui, ó. É a fixação do limite do valor do limite máximo que se pode se gastar numa campanha eleitoral. Então, assim, o TSE vai fixar esse valor, ele fixa esse valor de acordo com o tamanho da cidade, do eleitorado. Então, normalmente, esses valores, assim, o cálculo que eles fazem são meio deles lá, eu não entendo, mas isso faz com que você tenha menos dinheiro para gastar. Por exemplo, um candidato a vereador vai poder gastar do bolso dele, isso é uma alteração nova, antes ele podia gastar com recurso próprio, 100% da campanha dele podia ser feito com recurso próprio, hoje não pode mais. Hoje ele pode gastar 10% daquilo que for fixado no TSE para se gastar na cidade. Então, por exemplo, salvo engano, o bar na última eleição foi 26 mil reais, eu acho que um vereador podia gastar, salvo engano, tá? Aí eu não tenho número de cabeça aqui. Mas um vereador de recurso próprio vai poder gastar só R$ 2.600 na campanha dele de recurso próprio. Tudo bem que ele vai poder gastar 26 mil. Onde que ele vai arrumar mais R$ 23.400 para chegar nos 26 que ele pode gastar? Através de doações de pessoas.
Então, assim, tem tantas pessoas querendo doar para a campanha eleitoral desse jeito? Não tem. Nós, infelizmente, os políticos brasileiros hoje fizeram com que a política seja cada vez mais massacrada, os políticos cada vez mais massacrados. Então, assim, não tem muita gente que vai ajudar financeiramente nas campanhas. Aí vai entrar a situação do fundo eleitoral. O fundo eleitoral vai ter algumas regras, nós vamos tratar dele mais um pouquinho na frente aqui. Uhum. Então, assim, na hora que o dinheiro vai ser escasso, eu acredito também que as propagandas eleitorais serão escassas. E aí nós vamos entrar numa situação que é o quê? Rede social. Que o custo dela é muito barato. Hoje, quer dizer, muito barato em termos, né? Você pode fazer ele ser barato ou você pode fazer ele caro, com a questão do impulsionamento, né? Só que aí nós vamos te mostrar um outro problema que nós temos, assim, na questão do impulsionamento. Quem pode impulsionar? Somente o candidato, o partido ou a coligação. Se a sua esposa quiser impulsionar uma propaganda eleitoral sua na época da eleição, ela não vai poder. Quem vai poder é só você, o partido ou a coligação. Aí você tem um limitador financeiro. Entendeu? Então, assim, E esse limitador, ele é importante para democratizar as eleições, né? Para não ficar mais aquelas eleições com valores absurdos e que só aqueles que detêm o dinheiro conseguiriam fazer campanhas e campanhas milionárias, campanhas parecendo filmes de Hollywood. Esse limitador ele vem justamente para isso, para tentar democratizar aí a disputa eleitoral. Aquela pessoa que não tem condição financeira, ela também consegue fazer um pleito, né, dentro das suas limitações, mas com uma certa competitividade. Exato, eu concordo com você também. Eu acho que isso veio para democratizar. E aí, assim, nós já temos a situação de já ter extinto a doação de pessoas jurídicas, o que eu acho que isso fez com que reduzisse muito a questão da barganha, a questão da corrupção Moralizasse um eleitoral. pouco mais, né? Eu acho que já diminuiu demais. Eu penso que a tendência do Brasil é chegar... Hoje nós temos um financiamento de campanha misto, parte pública e parte privada. A parte privada são as pessoas físicas que queiram ajudar e a parte pública são os fundos partidários, os fundos eleitorais. Eu tenho visto uma discussão da imprensa, setores da imprensa falarem e do povo brasileiro, na verdade, falarem da situação do fundo eleitoral, que nós temos que pegar esse fundo eleitoral e colocar aplicar na questão da pandemia. Esse fundo eleitoral ainda não existe. Esse fundo eleitoral é um fundo orçamentário. Não existe recursos para ele ainda. Isso vai ter lá... Ei, Raul, um abraço, querido. Meu grande professor. Grande Raul Carneiro. O fundo eleitoral, na verdade, dia 1º de junho, no primeiro dia útil do mês de junho, que a legislação determina que seja levantados os valores e repassados para a conta do TSE, para que o TSE possa fazer a divisão entre esses partidos. Então, assim, não existe hoje ainda dinheiro no fundo. O que existe é o orçamento. Um orçamento teto de 2 bi para ser, vamos dizer assim, dividido entre 5.571 municípios. Então, entre candidatos, provavelmente, o que tem se falado aí, a nível de Brasil, são 750 mil candidatos. Faz uma divisão básica aí de 2 bi para 5.570, para 750 mil candidatos, vê quanto que vai dar para cada um. Então, sim, a nossa imprensa, às vezes, toma uma pirraça e aí aproveita desse grande momento que as pessoas têm de raiva que está da política, do político, de tudo, e aí quer vender jornal, né? Aí vende jornal com as informações dessas assim, vamos pegar esse fundo eleitoral e aplicar na pandemia. Para a pandemia existem outros recursos, existem recursos próprios para a pandemia, orçamentários, lá no orçamento da saúde. Então, assim, não é que eu acho que não tenha que ser aplicado dinheiro na pandemia, tem que ser muito. Nós não podemos, de forma alguma, passar o que nós estamos passando, o que os Estados Unidos passou, a Espanha passou, a Itália passou, e eu até aproveito aqui para parabenizar o nosso SUS.
as pessoas que trabalham no nosso SUS, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, que estão provando realmente que o que está salvando esse país da pandemia é a saúde pública desse país. Então, aquele que defende o Estado mínimo, começa a pensar agora aonde estaria esse país se a gente não tivesse o SUS. Começa a pensar isso. Bom, André, eu tô. É. Eu acabei que eu não falei de É porque, propaganda, mas vamos falar da propaganda que você me pediu. Desculpa aí, André. Mas não é porque esse eu acho discurso que o nosso realmente ponto é um ponto. é um discurso assim, um pouco populista e a gente sabe que a questão orçamentária, há previsões, né? O doutor sabe muito bem isso, pode falar isso com total competência, que há previsões para isso. E eu reitero, porque eu sempre venho dizendo isso, essas pessoas que defendiam o Estado mínimo, né? Como é o caso do atual governo, como é o caso do governo de Minas, eles, assim, O grande estão mesa é o tomando. ovo bem, né? Exatamente. E eu espero que ele ouve muito bem a questão assim, quanto é importante a preço do Estado. O que segura esse país ainda é o SUS, quem promove a pesquisa são as universidades públicas, em sua Exato, maioria, né? E exato. o que poderá depois dar uma ajuda, né, à economia serão os bancos públicos. Então demonstra a importância do Estado nesse momento. É, mas vamos aproveitar aqui, doutor, vamos falar sobre fake news, que aí eu acho que é a matéria predileta do Não, fake nosso news está dentro presidente, do né? tema. Isso, fake news Vamos está falar dentro aí. do tema propaganda. Como que está sendo preparado a justiça eleitoral para tentar acabar, não tem como, mas diminuir as fake news nessas campanhas eleitorais? Há algum procedimento específico? Como que está sendo feito isso? Assim, André, a situação da questão dos fake news está sendo tratado rapidamente. As formas de propaganda eleitoral é rádio, TV, imprensa, internet e a propaganda de rua. São essas as formas de propaganda eleitoral. Dentro da internet, que aí vai entrar a situação de fake news, nós temos os sites, os blogs e SMS, que são as mensagens de telefone, e as redes sociais, que vão ser a grande, vamos dizer assim, a grande vilã dessas eleições poderá ser as redes sociais. Ocorre que a legislação, o legislador, o TSE, já prevendo uma situação, até mesmo tendo como experiência as últimas eleições presidenciais, que foi um show de robôs, de fake news, de mentira. Hoje ela não está no ideal ainda, mas ela está conseguindo fazer algumas coisas para que a gente possa combater a fake news. Exemplo, aquele que, no ato do registro da sua candidatura, no seu requerimento de registro de candidatura RRC, ele vai ter que informar a Justiça Eleitoral todos os seus endereços eletrônicos. Seu endereço de blog, seu endereço de e-mail, seu endereço de página da internet, seu endereço no Facebook, o seu endereço no Instagram. Então, por exemplo, você vai poder usar este endereço que você está aqui no Instagram, André Schiato. Se você vier a ser candidato, você vai poder usar este mesmo. Não vai precisar ter um para a sua campanha, não. Só que você vai ter que comunicar isso à justiça. Para quê? Para que a justiça possa fazer a devida fiscalização daquilo que você está publicando nas suas redes sociais. A justiça você vai ter que informar a justiça o seu número de WhatsApp. Para quê? Para que a justiça também possa tentar acompanhar essa situação. Além disso, na legislação em si, a legislação, no seu 23.610, essa resolução é a resolução que vai tratar e que está tratando sobre propaganda eleitoral. Ela fala que é proibido contratar e o disparo em massa de propaganda eleitoral. Ou seja, a gente não vai poder pagar aquelas empresas que mandam 100 mil mensagens, 50 mil mensagens ao mesmo tempo, que pipoca no celular de todo mundo, seja por SMS, seja por Telegram, seja por WhatsApp. O disparo em massa está proibido. Então, eu acho que isso já vai ajudar bastante a combater fake news. Esse é um ponto. O outro ponto, o próprio WhatsApp, a partir de semana passada, já está tendo um bloqueio. Você não consegue,
publicar, fazer aqueles encaminhamentos para mais de uma pessoa de determinadas publicações. Isso também é um combate ao fake news, uma conversa entre TSE e o Facebook, que é a detentora, né, que é a dona, vamos dizer assim, do WhatsApp. Então, isso já é resultado da fiscalização das eleições. Outra coisa, como eu já disse, e é importante dizer novamente, a pessoa natural, a pessoa que não é candidato a nada, não nem a vereador, nem a prefeito, nem a vice-prefeito, ela não poderá impulsionar as publicações. A partir do momento que ela já não consegue impulsionar, já é um limitador muito grande. Até porque o candidato, quando for impulsionar, lembrando o que eu disse no início, ele estará, o endereço dele de Facebook, de Instagram, estará junto à Justiça. Ele, para impulsionar, ele tem que comunicar que é uma propaganda eleitoral. Então, em cima, embaixo do nome, quando vem escrito assim, patrocinado, vai ter que vir assim, patrocinado, eleições municipais, CNPJ número tal, candidato número tal. Então, assim, na hora que aquilo cair na frente da minha tela, eu estar recebendo aquilo, eu vou estar sabendo que é uma propaganda eleitoral patrocinada. Então, eu acho que isso tudo são ações que inibem o fake news. Só que, na verdade, sabemos que o que inibe realmente o fake news é a pessoa ter caráter, ter hombridade, ser pessoas sérias e não disseminar mentiras. Aqueles que disseminam mentiras, eles têm problema de caráter. Então, assim, e aí eu acho que, infelizmente, não é o TSE, não é a Justiça, eles vão pagar por isso se a gente conseguir. Eu, como advogado, tenho aconselhado alguns clientes já que eu acho que a gente precisa fazer o seguinte, no primeiro indício de fake news, a gente deve acionar juridicamente a pessoa. Já, de uma vez. Não é esperar o período eleitoral, não. Já de uma vez, já acionar para quê? Para a pessoa ver que você não está para brincadeira. Não estava brincadeira. Pô, fez fake news, falou que você raspou o bigode e não raspou nada. Entra, André, faz uma petiçãozinha, pô, polícia, representação, o cara vai ter que ser. Ah, mas eu recebi isso. Azar. Ele vai ter que falar de quem ele recebeu isso, de quem ele recebeu, vai ter que vir para a lide, vai ser uma cadeia inversa. As pessoas, aquele que disseminou, na hora que chegou para você, que fulano fez, processo fulano, que vai acabar aparecendo o autor disso. Beleza, eu acho que, não sei se eu fui claro, mas basicamente isso. Não, foi sim. Eu só tive uma dúvida aqui, né, doutor? Durante a campanha, se você impulsionar, aí vai com o CNPJ como uma campanha eleitoral. E nesse momento agora, que você já começa a ver alguns movimentos de pré-candidatos, mas que ainda não anunciaram a pré-candidatura, que já começam a impulsionar as suas páginas. É permitido? É permitido, é permitido. A legislação hoje, eu, sinceramente, eu não sei te dizer se é um avanço, se não é um avanço. Eu até acho que é um avanço. A situação da pré-campanha. Hoje, a pré-campanha era algo que existia, todo mundo sabia que tinha, todo mundo fazia pré-campanha e era uma casa da mãe Joana, porque o Ministério Público não sabia como é que ia acionar a pessoa, então acabava cometendo, extrapolando as funções, a pessoa acabava indo ter que se defender na justiça, então era meio que uma casa da mãe Joana. Agora não, essas eleições já é uma novidade, está definido o que é a pré-campanha, o que não é a pré-campanha, o que é a campanha em si. Então, assim, é um limbo, vamos dizer assim, um limbo não, me fugiu a palavra aqui. É um vácuo jurídico aí. É muito pequenininho, inclusive, entre o que é a pré-campanha e o que é a campanha. Aí o que veio o legislador e falou assim, ó, se você pedir voto, você está fazendo campanha. Então, o que fala a legislação? É proibido o pedido expresso de voto. Se houver pedido expresso de voto, é campanha eleitoral. E aí a pré-campanha, rapidamente, para você ter ideia aqui, ó, o que fala pré-campanha? Você pode, a participação de filiados
ou de pré-candidato em entrevista, programa, encontro ou debate na rádio, TV e na internet, inclusive com exposição de plataforma, projeto, observado pelas emissoras de rádio e televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. Ou seja, pode tudo. Você pode tudo. Não é? Você não Entendi. pode fazer o pedido expresso de voto. Aí continua. Você pode fazer a realização de encontro, de seminário ou congresso em ambiente fechado e as expensas dos partidos para tratar da organização do processo eleitoral, da discussão de política pública, do plano de governo ou de alianças partidárias visando as eleições. Pode ainda a realização de prévias partidárias. Pode ainda a divulgação de atos parlamentares e de debates legislativos, desde que não se faça pedido expresso de voto. Ou seja, André, pode tudo. Você só não pode fazer material de papel, isso não pode, e ter pedido expresso de voto. Então, eu acho que, assim, no fundo, eu tenho para mim que foi um avanço. Não tenho uma convicção 100%, mas pelo que eu tenho sentido hoje, eu só vou conseguir falar realmente se foi ou se não foi um avanço após as eleições, mas eu tenho para mim que hoje foi um avanço a gente ter esse papel da pré-campanha. E é o que eu disse, é um caminho muito tênue entre a campanha e a pré-campanha. Vai muito da razoabilidade e da proporcionalidade. E vai muito, assim, do promotor entender que você extrapolou, você vai pagar vai sofrer um processo com uma multa eleitoral de 5 mil. Podendo ser cada vez mais duplicadas, se você continuar fazendo, vamos dizer assim. Então, mas isso não causa cassação de registro, isso não causa impugnação de registro. Agora, o que causa é o seguinte, dependendo do tamanho. Por quê? Porque aí vai ferir a proporcionalidade. Você gasta 100 mil reais na pré-campanha impulsionando um material na internet. Pô, isso caracteriza um abuso de poder econômico. E aí, Esses sim, 100 mil reais, ele já conta depois, né? Vamos supor, se eu gastei aqui 200 mil reais na minha pré-campanha, seja fazendo pesquisa, seja impulsionando as minhas páginas, depois esse valor ele vai ser contabilizado também com o valor da campanha. E aí pode configurar. Não. Esse valor não aparece na campanha. Por quê? Porque você não pode gastar sem ter CNPJ de campanha. Isso é um valor que você está gastando seu agora. Ou o partido, Entendi. vamos dizer assim, vamos dizer que a situação do PT de Ubá tem que ter recursos em caixa e quer fazer uma pesquisa eleitoral hoje. Beleza, o PT pode fazer. Ele tem que observar, se ele quiser publicar essa pesquisa, ele vai precisar observar o que fala a resolução, que existe uma resolução que a partir de janeiro do ano das eleições existe toda uma regra para se publicar pesquisa eleitoral. Então, sim, mas aí o PT quer fazer, beleza, pode fazer, pode contratar, se for publicar tem que observar, se não for publicar, guardar nos seus arquivos e só ter os seus estudos, ela não precisa disso. Mas esse dinheiro não se entra no dinheiro da campanha, o dinheiro da campanha é outra coisa. Então, o valor que eu gasto na pré-campanha, mesmo se for um valor abusivo para impulsionar meu nome, impulsionar minhas páginas, ele não é considerado, ele não pode ser contado depois como abuso financeiro. Não pode ser contado. Se for um valor abusivo, é o que eu disse, se for um valor abusivo, e aí pode o Ministério Público entender que você está cometendo um abuso de poder econômico e entrar com a ação de investigação judicial eleitoral, lá na frente, lá na hora que você registrar a campanha. Vamos dizer assim, vamos falar conjecturas mesmo, tá? Você gaste aí, mês que vem, 50 mil para impulsionar o seu material nas redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook. Você gasta aí 50 mil. Isso é proporcional? Eu acho que não. Isso, na minha opinião, não é proporcional isso. Mas aí você chega lá em agosto, você não é candidato. E aí? O que aconteceu? Nada, ué. Ninguém pode fazer nada. Você não é candidato, isso é um dinheiro que você quis para impulsionar o seu nome. Para quê? Para nada. Por questão de vaidade, narcisismo. De ego, né? Questão de ego. Agora, se você for candidato, aí sim o Ministério Público pode querer abrir uma investigação judicial contra você por abuso de poder econômico. Então, é o que eu disse, assim, tem uma limiar muito pequena entre a campanha e a pré-campanha, que a gente precisa observar isso muito. Beleza? Entendi.
Beleza, doutor. A outra Eu não situação entendi se as aqui pessoas têm é. feito pergunta aqui, eu não estou acompanhando. Não, eu acho que o Raul, eu vou até agradecer aqui algumas pessoas que estão com a gente aqui. O Isso, Guilherme, que é advogado lá de Esconde do Rio Branco, parceiro nosso. A doutora Sandra amigão. Jacó, a Tininha. O Sérgio disse que conseguiu colocar a gente ao vivo no Facebook. Depois a gente vai conferir. Até André, só, porque só te nós. cortar, assim, nós chegamos, maior orgulho isso aqui, ó, a doutora Maria Brocard, professora da UFMG de Direito, da Faculdade de Direito da UFMG, está nos dando essa moral de nos acompanhar aqui. Obrigado, doutora Maria. Um Vamos lá, abraço, doutor. continue. E até brincando aqui, doutor, a gente está sofrendo uma concorrência até desleal, né? Porque agora, 5h30, começou a live do Raça Negra também, né? Isso, é Quase no verdade, mesmo horário. é verdade. Mas aqui, doutor, vamos falar sobre a cota de gênero, né? A gente teve alguns problemas, inclusive aqui, né, nas campanhas do PSL em Minas, a questão do laranja, a questão das cotas de gênero. Como está funcionando a cota de gênero e como o TSE vai verificar, né, se aquela pessoa, homem ou mulher, que entrou ali pela cota de gênero, está efetivamente fazendo campanha ou não, está ali só para preencher a cota. Bom, boa pergunta, André. A situação da cota de gênero é bom deixar isso claro, você já colocou, mas é bom. A cota é de gênero, não é uma cota feminina ou masculina. Se você tem 70% de mulher na sua chapa, você tem que ter 30% de homem na sua chapa. Então, a cota é de gênero, não é de homem ou de mulher. A gente vulgarmente trata como uma cota feminina, mas ela não é. E o que acontece vai ser muito combatido isso nessas eleições. Eu tenho falado isso nas minhas aulas. O TSE decidiu em setembro do ano passado, o TSE teve uma discussão e um julgamento de um recurso especial do estado de Piauí, onde que teve uma cidade lá que teve candidaturas laranjas para vereador e o TSE entendeu que a cassação se dá da chapa por completo. Então, assim, não foi uma decisão com ela está sob efeito suspensivo, porque o PSL entrou como terceiro interessado e levou isso para o Supremo. Por quê? Porque isso pode alterar circunstancialmente a composição da nossa atual Câmara de Deputados. Você pega em Minas, por exemplo, os deputados de Minas hoje, se for comprovado que houve fraude eleitoral daquela mulher que denunciou, que inclusive tem o ministro do Turismo respondendo, que é daqui de Minas, deputado federal mais votado, Marcelo Alvo, está respondendo no TSE essa situação, no TRE aqui, né? No caso do TSE, porque ele tem foro privilegiado, isso altera toda a formação. Então, assim, o TSE está muito preocupado com essa situação. Como é que vai ser feito isso? Isso vai das fiscalização realmente do eleitor, fazendo as denúncias nos canais de denúncias, no caso, Corregedoria do TRE ou Corregedoria do Ministério Público. Então, o eleitor pode fazer isso. Os partidos políticos adversários, vamos dizer assim, concorrentes em si, e o próprio Ministério Público, ele tem a prerrogativa de fazer isso. E o Ministério Público costuma ter essa prerrogativa até tem hora que é preocupante, porque assim, uma coisa é a pessoa ser uma candidatura fraudulenta, outra coisa é a pessoa não ter voto. Então tem muita gente que acontece isso, você é candidato e não tem voto. Então, É o risco, né? você vai, as pessoas não te agradam, você é antipatizado e não tem voto. Isso não quer dizer que a sua candidatura foi fraudulenta, não quer dizer que você quis. Aí em Ubá tem um candidato que eu acho que ele até faleceu. Todas as eleições, você não deve lembrar, você é bem mais novo que eu, ele chamava Juarez Marçal, meu amigo Juarez Paletó. Ele era afiliado do PMDB, toda eleição ele saía candidato, só que não tinha voto. Ele não tinha voto. Eu sou o Juarez Paletó. Então, assim, tinha eleição que tinha 10 votos, tinha eleição que tinha 5 votos. Então, assim, isso quer dizer que a candidatura dele era fraudulenta? Não, ele era ruim de voto. Então, assim, vai ter que se observar muito isso, que vai acontecer isso. Às vezes a pessoa... uma coisa é você pegar e colocar a sua sogra
como candidata para preencher uma vaga da cota feminina e conseguir um recurso do fundo eleitoral. Por quê? Porque o fundo eleitoral, 30% dele está separado para a cota também. A outra coisa é você colocar a sua sogra, que é uma militante política, que tem uma participação ativa na sociedade, e que não, só que isso não traduz em voto. Então, isso é muito peculiar. Isso é muito peculiar. A gente precisa ver como é que a gente vai tratar isso, mas isso vai ser pós-eleição, na verdade. O Sérgio até comentou aqui, ó, o que mais pedia voto, o que menos recebia. Mas basicamente o que vai ter que ser aferido, então, tanto pelo Ministério Público ou pelos partidos concorrentes, se a pessoa fez campanha. Se ela Exato, fez a se fez campanha, campanha. independente de voto. Isso mesmo. Agora, eu acho que a grande inovação Altita, dessa vereador campanha, de né, o que Tocantins aí. vai, o que vai trazer aí que ainda deixou as pessoas um pouco assim, ansiosas, é o fim da coligação, né, doutor? Como que está o fim da coligação? Como que serão feitas agora essas coligações para o executivo, mas não tem mais coligação para o legislativo, coeficiente partidário, o mínimo de voto que um partido vai ter, que um candidato vai ter que ter, né? A gente vai tentar acabar, eu acho que a lei visa isso, acabar com aquelas coisas tipo do Tiririca. Ele teve lá 1 milhão de votos e carregou mais uns 3, 4 que tiveram votação inexpressiva com ele. Como que está essa situação agora? Como que o TSE está tratando disso? Mais do que o fim das coligações, que aí isso, né, já está determinado, não vai ter as coligações. O André, só observa o horário aí que eu não marquei não, tá? Porque parece que o Facebook, o Instagram tem um negócio de 1 hora desliga, né? Pra gente não deixar tudo Não, na acho que mão. 1 hora vai dar para a gente fazer esse Né? bate-papo tranquilo em Beleza. 1 hora. Beleza. Então, assim, mais do que a situação de fim das coligações, é muito importante para as eleições municipais também a questão da cláusula de barreira. A cláusula de barreira hoje está instituído. O candidato que não obtiver 10% do quociente eleitoral, o caso das últimas eleições de Ubá, vamos tratar com números de Ubá e das últimas eleições, o coeficiente eleitoral de Ubá aí foi 4.500 votos. Então, assim, a cada 4.500 votos se faz um vereador. Para você ser eleito, você tem que ter pelo menos 450 votos. Então, assim, é uma situação, Cristiano, amigão, Cristiano José. Então, assim, é uma situação, o André, que o fim das coligações é intimamente ligado com essa situação da cláusula de barreira ou vice-versa. A cláusula de barreira é intimamente ligada. Por quê? Você pega uma situação de Ubá. Ubá hoje tem... Ubá hoje vão ter 17 candidatos, não é isso? Isso. São 17 candidatos, 11 homens e 6 mulheres. Em tese seria isso, 11 homens e 6 mulheres. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras no parlamento. Então, nós tivemos o Bahia, eu falei 4.500, mas eu não sei. Não, foi isso aí, 4.572 a votação Essa média aí. da legenda de Ubá. Então, eu acredito que o Ubá vai chegar aí esse ano a em torno de uns 5 mil. A legenda vai ser de uns 5 mil votos. Então, o cara, no mínimo, de 500 votos para ser eleito. O cara que não tem a ideia de ter 500 votos, ele vai estar fora. Mas, e aí, o que acontece? Em 17 candidatos, você, quando tinha coligação, você podia lançar 22 candidatos em Ubá. Então, de 22 candidatos, você separava 5 mulheres, 30% para mulher, ia dar 6 mulheres, mais ou menos, em torno disso, né? 6, 7 mulheres. Hoje, você vai ter 17, lançam 6 mulheres e 11 homens. Lembrando que a cada mulher que você não lançar, você perde um homem. Então, numa situação de Ubá, onde é que 17 candidatos, um partido vai poder lançar 17 candidatos. Desses 17 candidatos, se você não preencher as 6 mulheres, ele já vai ter 15 candidatos, o que vai reduzindo. Então, assim, o fim das coligações vai fazer com que, vamos dizer assim, realmente dispute quem tem voto. Aquele caboclo que, vamos fazer para montar, para
para montar a chapa só, para eleger só um da chapa. Isso está meio complicado. Tudo bem que assim, o grande diferencial nas últimas eleições se fazia a conta da sobra só com os partidos que atingisse o quociente eleitoral. Por exemplo, questão de UBA. UBA não se disputou as vagas da sobra, por exemplo, PMDB e DEM na última eleição. Não se disputou as vagas da sobra, o PPS nas últimas eleições. O PPS teria feito, se fosse no formato atual, o PPS tinha eleito dois vereadores em UBA. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Provavelmente o Democrata tinha eleito também um vereador em UBA. Então você vê bem, numa Câmara de 11, eu estou te dizendo, três iriam mudar esse formato da Câmara de UBA se fosse no atual formato de fins das coligações. Então, sim, eu acho que isso foi uma decisão acertada. Vai ficar mais difícil. É mais difícil para ser eleito hoje com o fim das coligações, você não tem dúvida disso. Por quê? Porque a briga vai ser só de cachorro grande. Quem não tem voto vai ficar fora mesmo. Então, aí fortalece a ideia de partido, né? Fortalece a ideia de partido, exatamente isso. Exatamente isso. Então, a gente assim, tem hoje no... Pode falar. não, só para ficar claro, aqui em Ubá, né, a título de exemplo, um partido, para eleger um, precisa de 4.500 votos. E esse um, dentro do partido, ele tem que ter no mínimo 450 votos. Exato, isso. Lembrando que esses números são das últimas eleições, de 4 anos atrás. São números só de... Mas a gente só consegue saber depois que abrir as urnas. Mas é exatamente isso aí. Não, tranquilo. Tá? Outra coisa que eu acho importante a gente tratar aí nessa situação do fim das coligações eleitorais e deixar, para não ter dúvidas, o candidato a prefeito pode ter 10 partidos apoiando e coligados. Acabou a coligação para as eleições proporcionais, para as eleições de vereador. A eleição do candidato a prefeito continua tendo as coligações. Então, por exemplo, você como pré-candidato você quer coligar com o PSB, que eu vi que o presidente dele entrou aqui para nos acompanhar aqui, o Zé do Carmo. Grande Zé do Carmo. Então, o PT quer coligar com o PSB para apoiar a sua eleição? Ok, perfeito, não tem problema algum. Você sai a prefeito, o PSB indica o vice, e aí com um detalhe, o PSB pode lançar a chapa dele de vereador, o PT pode lançar a chapa dele de vereador, só que sem coligação. Em tese, o PSB vai ter 17 candidatos, o PT tem 17 candidatos, e todos os outros partidos que queiram compor a chapa principal do prefeito, a chapa majoritária do prefeito, poderão lançar cada um deles 17 candidatos. Mas até 17 candidatos. Tem esse detalhe também. O cara pode lançar 3 candidatos, o cara pode lançar 5 candidatos, o cara pode lançar... Ele só não pode lançar um, porque um vai ferir a regra da proporcionalidade com a cota de gênero. Mas ele pode lançar 2. Eu tenho um cliente de uma cidade próxima de Ubaí que inclusive, o Partido dos Trabalhadores lá vão ter 2 candidatos, ele e uma mulher. E ele está bancando que ele vai conseguir ser eleito. Ótimo, que ele acha que com 600, 700 votos ele vai ter eleito. Tomara que sim, até porque eu torço muito para meus clientes, é um cliente meu, então eu não só torço, como vou ajudá-lo a se eleger. Mas, lembrando disso, tá? Partido... Tá. Só uma rápida explicação aqui, porque eu estou falando de pré-candidatura e parece que lá em cima o Raul Carneiro havia perguntado se a pré-candidatura precisa primeiro passar pelo partido, né? Nossa, até fugiu o nome aqui agora. Convenção do partido, Precisa necessariamente passar pela convenção do partido ou não? Não pelo seguinte, a convenção do partido ela é realizada entre 20 de julho a 5 de agosto. E a pré-campanha é feita antes disso. A partir da hora que você é escolhido em convenção, você não é mais pré-candidato, você é candidato. Entendeu? Entendi. Então, assim, a partir da hora que fez a convenção, você passa a ser candidato. Ah, mas eu, como candidato, eu posso fazer campanha? Não. Você só pode fazer campanha a partir do dia 16 de agosto. Se você fizer campanha entre o período da convenção e a data de 16 de agosto,
você está fazendo propaganda eleitoral antecipada sujeita a multa de R$ 5.000. Isso aí já entra, então, já entra aqui na nossa próxima pergunta, que seria os prazos do calendário eleitoral, né? A pré-candidatura, quando pode falar candidato e quando pode efetivamente iniciar a campanha eleitoral e aí sim pedir voto. O doutor já explicou também, você pode apresentar projeto mesmo sendo pré-candidato. Mas a questão do prazo eleitoral, quando efetivamente, como que estão as datas disso, doutor? A data disso é a seguinte, como eu disse, convenções municipais do dia 20 de julho a 5 de agosto. Lembrando um grande detalhe que é uma pegadinha, mas que é importante as pessoas saberem. O livro de registro de ata tem que ser rubricado pela Justiça Eleitoral, tá? Então, coloca isso aí para o presidente do partido. A hora que ele tiver o livro de ata dele, ele tem que levar lá na Justiça Eleitoral para rubricar esse livro de ata. Então, as convenções serão realizadas entre o dia 20 ao dia 5 de agosto. As convenções, tem um detalhe interessante nela, André, que é o seguinte, as convenções que decidem as regras do processo eleitoral dentro daquele partido. Então, é ela que fala qual o número que o vereador vai disputar, ela que fala qual o nome que o cara vai disputar, qual a coligação que o prefeito vai fazer. Isso tudo é decidido nas convenções. Então, as convenções podem, inclusive, decidir o seguinte: PT de Ubá decide fazer convenção no primeiro dia dela, 20 de julho. Beleza. Mas, nesta convenção, não ficou decidido se o PT vai lançar uma candidatura ou se vai fazer como o Sérgio está pedindo aqui, uma grande candidatura progressista em Ubá e negociar isso para que tenha somente uma candidatura com viés ideológico mais de esquerda. Utopia, hein, Sérgio? Era o que eu queria também, mas uma grande utopia. Mas o seguinte, aí, na convenção, você fala assim, mas no dia 20 de julho, que é o primeiro dia da convenção, nós não decidimos isso, não deu para definir isso. Beleza, a convenção pode decidir e dar esses poderes à comissão executiva provisória, à comissão executiva do partido, aos dirigentes do partido, para tomar essa decisão de conversar com outros partidos para ser vice, para ser candidato a prefeito, para trazer outros partidos, e aí vocês depois farão um adendo à ata que vocês deverão apresentar à Justiça Eleitoral logo depois da convenção que foi realizada no dia 20. Então, sim, é importante saber disso. A convenção tem poderes, inclusive, de dar poder a um grupo, que é o grupo denominado os dirigentes da executiva do partido, para que se negocie as regras até o dia 5 de julho, que é o prazo final para isso. Tá, e aí aqui a questão que ficou, o doutor já falou também, a questão do fundo eleitoral. O doutor já explicou a questão das doações também, né? Já não pode mais empresa privada, né? Essa empresa doar. E como que ficam as doações de pessoa física? Qual que é o limite? Talvez aquele empresário, aquele comerciante, ou até aquele autônomo, ele quer doar para a campanha. Como que fica essa doação? Há um limite? Qual que é esse limite, se houver? Bom, existe um limite. Esse limite, inclusive, tem que ficar bem atento a quem vai fazer essa contabilidade. Por quê? Porque esse limite é 10% do faturamento dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Então, por exemplo, se eu quiser doar para a sua campanha, se você for candidato, se eu quiser doar para você, eu tenho que pegar o meu imposto de renda. O que eu declarei no imposto de renda de rendimentos meus no ano de 2019? Declarei que ganhei R$ 30.000. Beleza, então o máximo que eu posso te doar é R$ 3.000. Então é 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano passado. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque se eu doar mais do que 10%, a multa é o dobro do valor que eu doei. Então, sim, é muito importante estar atento a isso. Às vezes, uma pessoa quer te ajudar, te ajuda, deposita na conta da campanha sem saber como é que é e acaba tomando uma multa absurda se tiver feito errado. Então, sim, tem que ser observado isso mesmo. O limite é 10% do rendimento bruto auferido no ano de 2019.
Com relação ao fundo eleitoral, você quer falar alguma coisa? Não, é que essa multa, ela vai para quem? Vai para o candidato, para o partido ou para quem doou? Essa multa vai para quem doou. Quem paga essa Ah, multa é tá. quem doou. Entendeu? Então, se eu Uhum. doei, eu posso te doar R$ 3.000. Beleza. Aí eu te dou 4.000, eu vou tomar uma multa de R$ 8.000. Olha bem. Entendi. E essa multa Uhum. vai para onde? Para os cofres do governo federal. Vai lá para o Tesouro Nacional. Eu recolho isso através de uma GRU, uma guia TRU. de recolhimento para a União. Então, eu vou ser Uhum. condenado a pagar R$ 8.000, sem falar que eu vou ter que pagar advogado, eu vou ter a amolação de um processo. Então, realmente, eu falo isso com os meus clientes bastante só, gente. Fiquem atentos, a doação é muito importante, mas não, Sônia, essa não é o PT, não. A consultoria aqui é uma live para todo mundo que queira fazer, só que eu fui convidado pelo PT. Foi o PT que me fez esse convite, do mesmo modo que o Vadim me fez o convite sábado, e eu fiz uma live com o Vadim. Se a senhora que é do Novo quiser fazer um convite para eu fazer uma live com vocês, será um prazer, tá, Sônia? Então vamos continuar aqui, André. Então, sim, é muito importante a gente ter essa situação de que observar quanto o valor doado por cada pessoa, para não colocar a pessoa em rolo depois, entendeu? Em más lençóis, em maus lençóis. Bom, É. aí, Sônia, o Vadinho entrou aí, tá vendo? Então, sábado foi com ele, hoje com o André. Doutor Edson também, já me disponibilizei. Você também, estou disponibilizando para você agora. O William Rosioli também me chamou outro dia. Eu estou à disposição, qualquer um. Estou aqui profissionalmente mostrando para vocês um pouquinho do meu trabalho, que é de direito eleitoral. Bom, André, fundo eleitoral. Importante saber dessa situação. O fundo eleitoral vai chegar para todo mundo. Eu entendo que vai chegar para todo mundo. Por quê? TSE, na resolução que determinou sobre o fundo eleitoral, resolução 23.605, fala o seguinte: só vai receber fundo eleitoral o partido que definir os critérios de distribuição. Ou seja, se o partido tem até o dia 15 de junho para apresentar na Justiça Eleitoral aquela situação de, assim, como eu vou dividir a minha cota-parte do fundo eleitoral. Se ele não apresentar, ele não vai receber. A outra coisa, o partido que queira abrir mão do fundo eleitoral, ele pode abrir mão, ele vai ter que peticionar na Justiça Eleitoral ao TSE, falando o seguinte: não desejamos fazer uso do fundo eleitoral. Esse dinheiro que ele fazia, a cota-parte dele, volta imediatamente para os cofres da União, que é onde que sai o fundo eleitoral. E o importante que nos interessa, para quem está aí na ponta, para quem é candidato aí na cidade de Ubá ou em qualquer outro município, ele vai ter que fazer o requerimento. A pessoa, o candidato, vai ter que, de próprio punho, escrever: eu, fulano de tal, desejo receber tantos reais de fundo do fundo eleitoral, desejo receber uma cota parte do fundo eleitoral. Se ele não fizer por escrito, ele não vai receber e o partido não tem a obrigação de dar a cota parte dele, entendeu? Então, isso é importante Entendi. falar sobre a questão do fundo. Excelente. Eu vou mandar aqui retribuir um abraço ao Vadinho. Um grande abraço aí, Vadinho. E vou aproveitar aqui que parece que a senhora Sônia disse que não é candidata. Aí entra na nossa última pergunta. Como que, mesmo pessoas que não são candidatas, que é o caso aqui da Sônia Jacó, e como que a sociedade faz para fiscalizar as campanhas? Quais são hoje os meios que a sociedade tem para fiscalizar a campanha? Mesmo que não é candidato, mas a gente sabe que a política mexe com todos nós. E a fiscalização social, às vezes, ela é mais importante, né, do que a fiscalização